Vamos lá então, definição de pirâmide, lembrando quem são essas pirâmides. Qual é a definição? É o sólido formado por uma base poligonal plana, ou seja, um polígono. Você vai pegar um polígono que você vai escolher, Adri, um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, tudo bem, você que escolhe, para ser a sua o quê? Base, tá ok? Então ela é formada por essa base poligonal plana e um ponto V, que é o nosso vértice, que fica fora do plano da base. Pega um polígono fora do plano da base, pega um pontinho V e quando você juntar todo mundo, forma a sua pirâmide. Vamos dar uma olhadinha nisso e também já nos elementos de uma pirâmide. Você escolhe uma base qualquer, uma base quadrangular. Legal. Pega a base quadrangular, ou seja, uma figura poligonal, um polígono. Fora do plano da base, a gente pega o quê? Um pontinho, que é o V, que é o nosso vértice. E do vértice da pirâmide, cuidado com os nomes, do vértice da pirâmide, quando eu juntar com os vértices da base, eu vou estar o quê? Fechando a minha pirâmide. Isso às vezes para alguns alunos é meio confuso, né? Adri, pois é, a base tem vértice e tem o vértice da pirâmide. Pois é o vértice da base da pirâmide. E esse vértice aqui é o vértice da pirâmide. Então são coisas distintas, apesar de estarem ligados na mesma figura. Vamos aos elementos então, dados a figura, você agora tem que saber o quê? O nome de cada parte. Bom, se eu tenho uma base, Adri, nessa base que é uma figura poligonal, eu tenho o quê? As arestas, a aresta da base. Quando eu juntei o vértice com os vértices da base, eu fechei a lateral da minha pirâmide. Se eu fechei a lateral, é porque essas arestas são as arestas laterais. Bom, toda a pirâmide vai ter o quê? Vai ter um segmento que forma 90 graus com a base, e aquele que forma 90 graus com a base é a altura, muito bem, a altura da minha pirâmide, e aí talvez um segmento que é uma novidade, cuidado para não confundir. Quando eu pego lá do vértice da pirâmide até o ponto médio da aresta da base, isso é chamado de AP, que é chamado de apótema. É a apótema da pirâmide. Aí tem aluno que olha e fala assim, ó, não sei se é o seu caso ou não, pensa aí. Apótema, Adri? Eu já ouvi falar em apótema, foi lá na geometria plana. Apótema é um sinônimo de raio inscrito para polígonos regulares. Vamos pegar aí, polígono regular, o quadrilátero regular é o quadrado. Adri, quadrado tem uma circunferência inscrita nele. E essa bolinha que vai dentro do quadrado é uma circunferência, tem um raio. Esse raio pode ser o raio inscrito ou pode ser chamado de apótema. Tá, então uma pirâmide vai ter talvez a apótema da pirâmide. Se a base for um polígono regular, pode ter o quê? Pode ter a apótema da base. Ó, apótema da base da pirâmide. E essa aqui é a apótema da pirâmide. São coisas diferentes. E nenhuma prova vai fazer o quê? Uma pegadinha para tentar te confundir. Então fica tranquilo, fica tranquila, que tá tudo certo. Vai estar bem claro para você. Pegou na boa? A Adri, apótema aparece muito nas questões de pirâmide? Não tanto, mas quando aparecer, você já sabe o que é. Legal. Aí você olha para tudo isso aqui e pensa o quê, né? Adri, já está pronto. Tem algumas definições a mais, a gente já pode ir para quê? Áreas e volumes. Mas é muito comum nas questões de pirâmide e no cone também, você vai ver na aula de cone que o cone é um caso de pirâmide, que o vestibular, a prova, não te dá justamente aquilo que você precisa. Tipo assim, às vezes ele pergunta, calcule o volume da pirâmide. Adri, para calcular o volume de uma pirâmide, vai precisar da altura? Vai precisar da altura. Mas ele não te deu a altura. Que sacanagem! Se não me deu a altura, não dá para fazer? Calma. Talvez a questão foi dada, por exemplo, com a aresta lateral e a aresta da base. E com a aresta lateral e a aresta da base, não exatamente com elas, né, com a aresta da base, mas com uma parte dela, você consegue a altura. Adri, como assim? Fazendo triângulos retângulos dentro da pirâmide. Essa daqui, dessa parte inicial que eu vou te mostrar, realmente é uma das mais importantes. Sabe por que eu acho isso aqui é talvez até mais importante do que as áreas e o volume? Porque áreas e volume você pega algumas provas que tem formulário, tá lá no formulário para você. Se não é uma prova com formulário, você já fez tantas vezes área e volume, principalmente o volume, que você já decorou. Agora isso aqui às vezes os alunos dão uma travadinha, então eu não quero que você tenha algum problema. Para que vão servir os triângulos retângulos da minha pirâmide, tá? Para eu descobrir alguma medida que eu ainda não tenho. Vamos ver quem são eles? Vamos lá. Primeiras informações, né? As nossas nomenclaturas aí. A dos elementos, a aresta da base, a aresta lateral, formando 90 graus a altura, do vértice até o ponto médio da aresta da base, a apótema que está ali. Vamos lá, qual é o primeiro triângulo retângulo? Preste bem atenção. E ele, tchá, apareceu aí. Esse é o primeiro triângulo retângulo que você pode utilizar. Adri, quem é ele? Tá muito confuso ali no meio. Então sai um pouquinho? Sai.
Ele saiu um pouquinho, beleza. Vamos às informações dele. É um triângulo retângulo, você pode até fazer de repente um soca à toa, seno, cosseno, tangente, mas o mais comum é o quê? Pitágoras. É o que mais acontece, fazer um Pitágoras para descobrir a informação que você precisa. Ou porque foi perguntado aquela informação, ou de repente para calcular o volume ou alguma área que seja perguntada. Vamos lá então? Adri, primeiro, olha só, se voltar a figura, ó, ela volta e vai. Perceba bem de onde ela saiu. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa do triângulo retângulo é a aresta lateral. Legal? Adri, quem é um dos catetos desse triângulo retângulo? Um dos catetos é a altura. E aí depois, eu quero genericamente, tá? Quem é o outro cateto? Você talvez pensou, o outro cateto é metade da diagonal do quadrado. Primeiro, eu não sei se essa base é um quadrado ou não. Eu não te falei isso. Pode ser um retângulo. Isso está numa visão tridimensional que você não está percebendo. Se for um quadrado, é fato, aquele cateto é a metade da diagonal. Mas, Adri, essa metade da diagonal, se for um quadrado, ela é o quê? Ela é o raio da circunferência circunscrita. Eu não entendi nada. Volta tudo. Vamos lá. Se a sua base for um polígono regular, ela vai ter uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Lembra? Todo polígono regular tem a bolinha dentro e a bolinha fora. A circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. A circunferência circunscrita é aquela que vai do centro até qualquer o quê? Vértice. Isso é o raio dela. E Adri, como vem do centro até o vértice, é o raio. Portanto, isso daqui é o que? É o raio circunscrito se a minha base for um polígono regular. Claro, se a minha base é um triângulo equilátero, quem é o raio circunscrito? 2/3 da altura. Se a minha base é um quadrado, que é o quadrilátero regular, quem é o raio circunscrito? Metade da diagonal. E eu não estou dizendo diferente para você utilizar. Se na hora, quando você montar, você vai pegar o quê? Qual é a figura e vai usar o raio circunscrito que é dela. É o quadrado? Você vai usar quem? Metade da diagonal. Eu não estou dizendo para você não utilizar. Eu só aqui queria representar de forma mais o quê? Genérica. Conclusão. Se te derem, por exemplo, uma pirâmide de base quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado. Se te derem a aresta da base, Adri, é o lado do quadrado. Tem como calcular a diagonal do quadrado. Eu pego a metade da diagonal do quadrado. Tem um cateto. Me deram a aresta lateral. Tá aqui. Faz um Pitágoras e você descobre o quê? A altura. Por isso que eu te falei antes, né? Calcule o volume. Adri, volume preciso da altura. E me deram a aresta lateral e a aresta da base. Mas com as duas é possível o quê? Fazer um Pitágoras e encontrar o que te falta. Mas pode ser que a informação dada é talvez aquele segmento novo, né? A tal da apótema. E Adri, tem um triângulo retângulo utilizando a apótema? Tem, é esse que tá aí. Vamos trazer um pouquinho também para ficar mais livre do desenho. Vamos lá. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa é a apótema. Quem é um dos catetos do triângulo retângulo é a altura. E Adri, quem é esse cara aqui? Metade do lado do quadrado. Se a base for um quadrado, sim, é verdade. Mas se eu pensar numa base regular, um triângulo equilátero, um quadrado, um hexágono regular, Adri, tem uma circunferência inscrita. E isso aqui é o quê? É o raio da circunferência inscrita que vai estar nessa figura regular. Mas, de novo, você vai usar o raio inscrito particular daquela figura. Se for o quadrado, é a metade do lado quadrado. Se fosse um triângulo equilátero, é 1/3 da altura e assim por diante. Está muito ligado à geometria plana isso também. Conclusão, fazendo Pitágoras, você descobre aquilo que precisar. Preste muita atenção. Se precisar, volta esse pedaço do vídeo para você entender mais uma vez esses triângulos. Por quê? É o comum de quê? Fazer uma pergunta de área, de volume, e você não tem as variáveis, os elementos que são necessários, mas tem com outros como encontrar através de Pitágoras feito aí. Legal? Pegou bem essa parte? Show, né? E Adri, vamos mais um pouquinho da nomenclatura. Você está falando muito de pirâmide quadrangular, pirâmide triangular. Como é que é definida a base para o nome da pirâmide? Ou o nome da pirâmide, qual é a base que define, qual é a pirâmide que vai definir? A nomenclatura da pirâmide, assim como num prisma, ela é dada conforme a base. Então é a mesma ideia de prisma. Se eu falar um prisma triangular, a base é um triângulo. Se eu falar uma pirâmide triangular, a base é um triângulo. Você pega um triângulo, pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno, vão ter as particularidades. Mas se é uma pirâmide triangular, a base é um triângulo, pode ser retângulo. E Adri, pega um pontinho fora o vértice, juntou todo mundo, formou uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide triangular. Beleza? Pirâmide triangular, a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base é um. Você não falou quadrado não, né? Não, não pode não. Se é uma pirâmide quadrangular, a base é um
quadrilátero. Pode ser um quadrado, mas pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango, pirâmide quadrangular. Eu só posso assumir que é o quadrado quando for uma pirâmide quadrangular regular. Porque daí eu vou assumir o quê? O quadrilátero regular, que é o quadrado. Cuidado, uma pegadinha. Pega do vértice, junta todo mundo, forma uma pirâmide. Se for uma pirâmide pentagonal, a base é o quê? Um pentágono. E aí do vértice, você junta com os vértices da base e forma a pirâmide. Legal? Então sempre muito atento, atenta a isso. Adri, vamos lá para a classificação? São duas classificações, né? Tem essa enquanto a regular, que vai estar linkada a essa que eu te falei agora, e tem uma outra que é o quê? O famoso reto e oblíquo. Você viu isso em prisma, você viu isso em cilindro, você está vendo agora em pirâmide, você vai ver em cone, só não vai ver em esfera, né? Esfera, reto, oblíquo, nada a ver. Mas Adri, em pirâmide, a classificação de pirâmide reta e pirâmide oblíqua, tem essa classificação? Tem, mas ela é muito comum de cair? Não. Por quê? Porque a pirâmide reta é o que mais acontece. Então a oblíqua raramente cai. E quando cai, nem cai com esse nome. É simplesmente dado o quê? Uma pirâmide. Que ela pode ser seccionada, cortada de um prisma e vai gerar uma pirâmide oblíqua, mas nem se comenta do nome. E para efeito de formulazinhas, você já sabe que reto e oblíquo dá na mesma. As formulazinhas são as mesmas. Adri, o que é uma pirâmide reta? Fiz uma pirâmide e eu vou destacar, tá numa cor diferente, o vértice dela, porque vai estar diretamente ligado ao vértice. Uma pirâmide reta é aquela que a projeção ortogonal do vértice na base, então eu vou projetar o vértice na base. Projetar ortogonal é formando o quê? 90 graus. Essa projeção do vértice na base cai no centro da base. Então, se eu pegar aquele pontinho e projetar ele na base, o pontinho cai bem no centro da base. Quando isso acontece, eu tenho o quê? Uma pirâmide reta. Adriano, e essa linha da projeção é a altura? Claro que é, porque ela forma o quê? 90 graus. Se não for uma pirâmide reta, vai ser uma pirâmide o quê? Oblíqua. Ela não vai estar bem retinha, bem bonitinha,